Esse artigo, ele foi uma resposta dada à matéria da Folha de São Paulo com o título Anarquismo ultraliberal é só uma moda, dizem pesquisadores, que foi publicado em 2019. Para acompanhar a leitura, o link do artigo resposta está na descrição do vídeo. É deveras curioso que muitas vezes a intenção dos nossos atos não se confirma na realidade. Muitas vezes, ao performarmos determinadas ações, temos como resultantes os efeitos que visamos eliminar com a própria ação. A Folha de São Paulo, ao vociferar que anarcocapitalismo é apenas uma moda passageira e que não tem nada de anarquista em um texto com pretensões acadêmicas, abriu passagem para um artigo como esse ser possível. E isso é tão emblemático justamente pela dificuldade do acesso anarcocapitalista na mídia, na academia e no discurso em geral. O anarcocapitalismo é a filosofia política do século XXI e, mais ainda, é o próprio Zeitgeist do século. A luta pela liberdade é a luta que vale a pena ser lutada. O conflito de ideias é uma dialética entre conceitos libertários extremamente objetivos contra conceitos extremamente subjetivos e relativos em si mesmos. E essa é uma guerra que começa justamente em textos como esse aqui. Um dos maiores homens que já viveu foi Karl Hess. A opção por começar o texto com ele foi compilada tendo em vista que temos nomes mais representativos do libertarianismo do que ele, como Murray Rothbard e Hans Hermann Hoppe. O motivo pelo qual optamos por tal foi justamente o fato de que foi um dos primeiros colegas de Rothbard e foi coeditor no Left and Right durante toda a sua publicação e se destacou pelo seu incrível conhecimento em anarquismo. Vamos ver o que Karl Hess tem a dizer sobre o anarquismo em seu texto Anarquismo sem hífens. Abre citação. O anarquismo não é normativo, ele não diz como ser livre, ele apenas diz que a liberdade, como tal, pode existir. 1980, fecha a citação. Ademais, foi completado pelo autor. Abre citação. Mas o anarquismo não é um movimento ideológico, é uma afirmação ideológica. Ele diz que as pessoas possuem a capacidade de serem livres. Ele diz que todos os anarquistas querem liberdade. E depois ele se cala. Após a pausa desse silêncio, os anarquistas armam o palco de suas próprias comunidades e história e proclamam a sua ideologia. E não anarquista. Eles dizem de que forma, como anarquistas, irão realizar acordos, descrever eventos, celebrar a vida, trabalhar. O anarquismo é uma ideia martelo, destruindo as correntes. A liberdade é o que resulta e, em liberdade, o restante cabe às pessoas e suas ideologias. Não cabe à ideologia. O anarquismo diz, com efeito, que não há uma ideologia dominante, com letras maiúsculas. Ele diz que as pessoas que vivem em liberdade tomam suas próprias decisões e realizam seus próprios negócios nela e através dela. Hess, 1980. Fecha a citação. E suas conclusões são simplesmente encantadoras. Abre citação. A liberdade, finalmente, não é uma caixa dentro da qual as pessoas devem caber. A liberdade é um espaço dentro do qual elas podem viver. Ela não diz como elas irão viver. Ela diz eternamente apenas que nós podemos. Hess, 1980, fecha a citação. Karl Hess quer traçar aqui
A linha simples e linear de que o mundo em si mesmo assume um dualismo entre liberdade e coerção e recupera o forte sentido de voluntarismo atrelado à liberdade consistente na própria concepção das vias anarquistas. Vamos revisitar a história anarquista e ver se de fato assiste razão ao alegado por Hess. E quem vai nos levar nessa viagem será justamente Murray Rothbard, em seu famigerado, abre aspas, libertários são anarquistas? Fecha aspas. Abre citação. Em primeiro lugar, não existe um significado totalmente consensual para o termo anarquismo, entre aspas. O cidadão comum pode achar que sabe o que ele significa, principalmente que é algo ruim, mas na verdade ele não sabe. Nesse sentido, os termos se tornou algo parecido com a deflorada palavra liberal, entre aspas, exceto pelo fato de que esta última traz boas, entre aspas, conotações para as emoções do cidadão comum. As praticamente insuperáveis distorções e confusões sobre o termo vieram tanto dos oponentes como dos aderentes do anarquismo. Os oponentes distorceram completamente as doutrinas anarquistas e fizeram várias acusações falaciosas. Os aderentes se dividiram em inúmeros campos de batalha, seguindo filosofias políticas que são literalmente tão díspares quanto comunismo e individualismo. A situação se tornou ainda mais confusa pelo fato de que, frequentemente, os vários grupos anarquistas não percebiam os enormes conflitos ideológicos entre eles. 2008. Fecha a citação. Temos aqui, então, a constatação clara de Rothbard de que essa será uma tarefa difícil, que a origem etimológica do argumento foi deturpada ao longo dos séculos e que isso foi fruto tanto de uma conotação ideológica cada vez maior de uma afirmação ideológica direta. Abre citação. A grande dificuldade em qualquer análise sobre o anarquismo é que o termo abrange doutrinas totalmente conflitantes. A raiz da palavra é o termo anarche, que significa oposição à autoridade ou a ordens. Essa definição é suficientemente ampla para abranger um conjunto de diferentes doutrinas políticas. No geral, essas doutrinas foram amontoadas em conjunto e definidas como anarquistas, entre aspas, por causa de sua hostilidade conjunta à existência do Estado, esse ente que tem o monopólio coercitivo da força e da autoridade. O anarquismo surgiu no século XIX e, desde então, a mais ativa e dominante doutrina anarquista tem sido o anarquismo comunista, entre aspas. Essa é apenas uma das definições de uma doutrina que também já foi denominada de anarquismo coletivista, entre aspas. Anarcossindicalismo, entre aspas, e comunismo libertário, entre aspas. Podemos chamar esse conjunto de doutrinas associadas de anarquismo de esquerda, entre aspas. O comunismo anarquista é primordialmente de origem russa, forjada pelo príncipe Peter Kropotkin e por Mikhail Bakunin. E essa é forma que deu as conotações do anarquismo, entre aspas, por todo o continente europeu. Rothbard, 2008. Fecha a citação. Agora reconhece-se o anarquismo tal como mensurado pelos autores da Folha, um anarquismo mais à esquerda, voltado para o coletivo. Vou, entretanto, dar uma pausa na elucidação de Rothbard para defender Bakunin. Diferente do que se pode imaginar, Bakunin era um grande admirador do lado livre e mercadista de Proudhon. Abre citação. Proudhon, filho de um camponês
e por natureza instinto 100 vezes mais revolucionário que os socialistas doutrinados e burgueses, se armou de uma crítica tão profunda e penetrante como implacável para destruir todos os sistemas deles, impondo a liberdade à autoridade contra esses socialistas de Estado, se proclamou atrevidamente anarquista e, na essência do seu deísmo e pateísmo, teve a coragem de se declarar simplesmente ateu. Seu socialismo, fundado na liberdade tanto individual como coletiva, na ação espontânea das livres associações, não obedecendo a outras leis gerais da economia social, descobertas ou a descobrir pela ciência, à margem de toda regulamentação governamental e de toda a proteção do Estado, subordinando, por outro lado, a política aos interesses econômicos, intelectuais e morais da sociedade, deveria mais tarde, e por uma consequência necessária, chegar ao federalismo. Bakunin, 2011. Fecha a citação. Deve-se deixar claro que a ruptura com princípios de livre mercado acontece apenas após Kropotkin, um fato que passou despercebido até mesmo para Rothbard. Ainda assim, o fenômeno da unidade coletiva é conhecida em Bakunin e há quem diga que dá origem a considerações ainda mais coletivistas depois. Ainda assim, tudo o que se quis salientar aqui é a prevalência de um termo anarquista mais neutro, até mesmo em Bakunin. Abre citação. A principal característica do anarquismo comunista é que ele ataca a propriedade privada tão vigorosamente quanto ataca o Estado. O capitalismo é considerado, no campo econômico, entre aspas, uma tirania tão perversa quanto o Estado no campo político. O anarquista de esquerda odeia o capitalismo e a propriedade privada com um fervor que talvez seja maior até do que o do socialista ou comunista. Assim como os marxistas, o anarquista de esquerda está convencido de que os capitalistas exploram e controlam os trabalhadores e que os latifundiários estão invariavelmente explorando os camponeses. A concepção econômica dos anarquistas os coloca frente a um dilema crucial, os põe a sinorum da anarquia esquerdista, como que o capitalismo e a propriedade privada podem ser abolidos, enquanto o Estado é abolido ao mesmo tempo. Rothbard, 2008. Fecha a citação. Após essa consideração e especificação acerca de um tipo específico de anarquista, Rothbard constata que há sim a superação ideológica, mas não sem antes demonstrar de que forma o próprio significado da palavra anarquia é totalmente deturpado pela superação da doutrina antipropriedade. Abre citação. Os principais anarquistas, particularmente na Europa, sempre foram da variedade esquerdista, e hoje os anarquistas estão todos exclusivamente na esquerda. Adicione a isso a tradição de violência revolucionária gerada na Europa, e não haverá surpresa alguma no fato de o anarquismo ter má reputação. O anarquismo foi politicamente muito poderoso na Espanha e durante a Guerra Civil Espanhola, os anarquistas criaram comunas e organizações coletivistas que exerciam uma autoridade coercitiva. Uma de suas primeiras medidas foi abolir o uso do dinheiro, sendo que quem desobedecesse seria punido com a morte. Parece que o suposto ódio anarquista, a coerção, foi bem distorcido, e a razão era a insolúvel contradição entre as doutrinas anti-Estado e anti-propriedade do anarquismo de esquerda. Rothbard, 2008. Fecha a citação. Rothbard reconhece que isso não poderia estar mais longe do austro-libertarianismo e aponta então que se isso é anarquismo, as consequências só poderiam ser essas. Abre citação. Logo,
Considerando que esses anarquistas são os tipos predominantes, é óbvio que a pergunta "os libertários são anarquistas?", entre aspas, deve ser respondida com um não resoluto. Estamos em polos completamente opostos. Fecha a citação. Rothbard, 2008. E então levanta a existência de uma parcela significativa de anarquistas que não partilha dessas contradições lógicas individualistas em si mesmo. Abre citação. Entretanto, a confusão ocorre por causa da existência, no passado, particularmente nos Estados Unidos, de um pequeno, porém brilhante, grupo de anarquistas individualistas, entre aspas, liderados por Benjamin Tucker. Agora estamos falando de uma classe diferente. Os anarquistas individualistas fizeram grandes contribuições para um pensamento libertário. Eles forneceram algumas das melhores declarações sobre o individualismo e o anti-estatismo já escritas. Na esfera política, os anarquistas individualistas eram, em geral, sólidos libertários. Eles defendiam a propriedade privada, louvavam a livre concorrência e se opunham a todas as formas de intervenção governamental. Rothbard, 2008. Fecha a citação. Rothbard então passa a tratar com afinco sobre os erros e acertos da teoria anarco-individualista, primeiro na área política. Abre citação. Já politicamente, esses anarquistas ao estilo Tucker tinham dois defeitos fundamentais. O primeiro, eles não defenderam a posse privada da terra, além daquela parte que o proprietário usava pessoalmente. A segunda, eles confiavam muito nos júris e, assim, foram incapazes de perceber a necessidade de um corpo de leis constitucionais libertárias, as quais os tribunais privados teriam que defender. Rothbard, 2008. Fecha a citação. Depois, na área econômica. Abre citação. A ironia dessa situação é que, enquanto os anarquistas individualistas davam grande ênfase às suas teorias ilógicas sobre o sistema bancário, a ordem política que eles defendiam iria gerar resultados econômicos diretamente contrários aos que eles queriam. Eles pensavam que um sistema bancário totalmente desregulamentado levaria a uma expansão indefinida da oferta monetária, sendo que a verdade é precisamente o oposto. Levaria a um hard money e a ausência de inflação. As falácias econômicas dos seguidores de Tucker, no entanto, são de uma ordem completamente diferente daquela dos anarquistas coletivistas. Os erros dos coletivistas os levaram a praticamente advogar o comunismo, ao passo que os erros econômicos dos individualistas ainda os permitiram advogar um sistema quase libertário. Uma análise mais superficial pode facilmente levar a uma confusão entre os dois sistemas, porque os individualistas foram levados a atacar os capitalistas, entre aspas, os quais eles pensaram estar explorando os trabalhadores através da restrição da oferta monetária praticada pelo Estado. Esses anarquistas de direita, entre aspas, não caíram na bobagem de dizer que o crime iria desaparecer em uma sociedade anarquista. Entretanto, eles realmente tendiam a subestimar o problema da criminalidade e, como resultado, nunca reconheceram a necessidade de uma constituição libertária permanente. Sem uma constituição desse tipo, o processo judiciário privado poderia se tornar realmente anárquico, entre aspas, no sentido popular do termo. Rothbard, 2008. Fecha a citação. E então segue demonstrando como a deturpação histórica fez liberais mais radicais rejeitarem a própria adoção da palavra anarquista, ainda que não fossem liberais propriamente ditos. Abre citação.
A ala anarquista, que era seguidora de Tucker, prosperou no século XIX, mas foi desaparecendo até a Primeira Guerra Mundial. Muitos pensadores daquela era dourada do liberalismo estavam trabalhando em doutrinas que eram similares em muitos aspectos. Esses libertários genuínos, no entanto, nunca se referiram a si próprios como anarquistas. A razão principal disso, provavelmente, era o fato de que todos os grupos anarquistas da época, mesmo os de direita, tinham doutrinas econômicas socialistas em comum. Rothbard, 2008, fecha a citação. Então Rothbard se presta a responder se afinal somos ou não somos anarquistas, levando em consideração a formatação atual do termo. Abre citação. Devemos então concluir que a pergunta "os libertários são anarquistas?", entre aspas, simplesmente não pode ser respondida em bases etimológicas. A imprecisão do termo é tal que o sistema libertário seria considerado anarquista por algumas pessoas e arquista por outras. Por isso, devemos recorrer à história em busca de iluminação. E aí descobriremos que nenhum dos declarados grupos anarquistas corresponde a uma posição libertária e que mesmo os melhores deles têm elementos irrealistas e socialistas em suas doutrinas. Além disso, descobriremos que todos os atuais anarquistas são coletivistas irracionais, estando, portanto, em polos opostos aos nossos. Assim, devemos concluir que nós não somos anarquistas e que aqueles que nos chamam de anarquistas não se baseiam em uma etimologia séria e estão historicamente errados. Por outro lado, fica claro que também não somos arquistas. Não defendemos a criação de uma autoridade central tirânica que irá coagir tanto os não agressores como os agressores. Talvez, então, devemos nos classificar com um termo novo, não arquistas. E então, quando estivermos no combate e o inevitável desafio "você é um anarquista?", entre aspas, surgir, poderemos, talvez, pela última e primeira vez, nos darmos ao luxo de ficar em cima do muro, entre aspas, e dizer, abre aspas, "Senhor, eu não sou nem anarquista e nem arquista. Estou me equilibrando em cima de um muro não arquista." Fecha aspas. Rothbard, 2008. Fecha a citação. O conflito, então, poderia ser resolvido e esse artigo respondido afirmando que, de fato, não somos anarquistas, se anarquismo significar comunismo libertário, mas tampouco somos estatistas e estaríamos no meio do muro. Esse seria uma solução simples e direta do problema, mas seria desistir de um termo representativo em si mesmo, quando, na verdade, possuímos a melhor requisição quanto ao termo. Para entender de que forma isso se dá, precisaremos investigar a raiz da luta que se inicia em Proudhon. Abre citação. A primeira coisa a entender é de que forma o mesmo homem que diz que propriedade é roubo seria ele mesmo conectado a um regime que se apoia em propriedade. A resposta está no seu caráter altamente dialético, ao não perceber que seus conceitos dizem e escutam. Muitos anarquistas se perderam numa cartilha fechada e vazia. Vasconcelos, 2017, fecha a citação. Uma das maiores perdas históricas de sentido é a que aceita-se que Proudhon estaria descrevendo um regime contrário à propriedade privada em si mesma. Devemos entender que a luta de Proudhon é contra o caráter formalista da propriedade, que seria, como os liberais intentam, definida pelas normas do Estado e faria com que aqueles que têm a propriedade material de um bem pudessem não ter a propriedade normativamente. Nesse contexto, a demarcação da propriedade é algo ilícito e que afasta os verdadeiros donos das terras de seu direito material. Abre citação. Nos meus primeiros livros, atacando de frente a ordem estabelecida, eu dizia, por exemplo,
A propriedade é o roubo. Tratava-se de protestar, de, por assim dizer, colocar em relevo a deficiência de nossas instituições. Era a única coisa a me ocupar no momento. Além disso, no livro onde eu demonstrava, por A mais B, essa espantosa proposição, também tinha o cuidado de protestar contra qualquer conclusão comunista. No livro Sistema de Contradições Econômicas, após ter lembrado e confirmado minha primeira definição, adicionei uma outra completamente contrária, porém fundada sobre considerações de outra ordem, que não podiam nem destruir a primeira argumentação, nem ser destruída por ela. A propriedade é a liberdade. A propriedade é o roubo. A propriedade é a liberdade. Essas duas proposições são igualmente demonstradas e subsistem uma ao lado da outra no livro Sistema de Contradições. Proudhon, 1849, página 122, fecha a citação. E ainda sobre a propriedade ser liberdade. Abre citação. Para que o cidadão seja qualquer coisa dentro do Estado, não basta que seja livre em sua pessoa. É preciso que sua personalidade se apoie, como a do Estado, sobre uma porção de matéria que ele possui em toda a soberania, como o Estado possui a soberania de domínio público. Esta condição é preenchida pela propriedade, servir de contrapeso ao poder público, equilibrar com o Estado, por esse meio, assegurar a liberdade individual. Essa é, então, no sistema político, a função principal da propriedade. Elimine esta função, ou, o que dá no mesmo, retire da propriedade o caráter absolutista na qual a conhecemos e que a distingue, impunha a ela condições, declare-a intransferível e indivisível. Imediatamente, ela perde sua força, ela não pesa mais nada, ela torna a ser um simples benefício autorizado, uma dependência do governo, sem ação contra ele. Proudhon, 1866, página 168, fecha a citação. E sobre a defesa absoluta à propriedade como conceito material ser a única forma correta de se mensurar qualquer conceito de resistência ao Estado, abre citação. Do princípio que a propriedade, irreverente quanto ao príncipe, rebelde à autoridade, anárquica, enfim, é a única força que poderia servir de contrapeso ao Estado, advém este corolário, que a propriedade, absolutismo dentro de um outro absolutismo e ainda, para o Estado, um elemento de divisão. O poder do Estado é um poder de concentração. Dê-lhe a vazão, e toda a individualidade logo desaparecerá, absorvida na coletividade. A sociedade tomba no comunismo. A propriedade, ao contrário, é um poder de descentralização, porque ela mesma é absoluta. Ela é antidespótica, anti-unitária. Nela está o princípio de toda federação. E é por isso que a propriedade autocrática, por essência, transportada a uma sociedade política, ela se torna republicana. Proudhon, 1876, página 144, fecha a citação. E por último, mas não mesmo importante, abre citação. O que eu buscava em 1840, definindo a propriedade, o que eu quero hoje, não é a destruição. Eu o disse a exaustão. Teria sido cair com Rousseau, Platão, Louis Blanc e ele mesmo e todos os adversários da propriedade no comunismo, contra o qual eu protesto de todas as minhas forças. O que eu exijo para a propriedade é uma balança. Não é à toa que o espírito dos povos armou a justiça com este instrumento de precisão. A justiça, com efeito, aplicada à economia, não é outra coisa que uma balança perpétua ou, para me exprimir de uma maneira ainda mais exata, a justiça no que concerne à repartição dos bens não é outra coisa que a obrigação imposta a todo cidadão e a todo Estado
nas suas relações de interesses, de se conformar à lei de equilíbrio que se manifesta em toda a economia e cuja violação, acidental ou voluntária, é o princípio da miséria. Os economistas fazem supor que não é prerrogativa da razão humana intervir na determinação deste equilíbrio, que deve-se deixar os braços da balança oscilar sem ajuda e segui-los passo a passo nas nossas operações. Eu sustento que é lá uma ideia absurda, que tanto valeria oferecer uma reprimenda à Convenção Nacional de ter reformado os pesos e medidas, pela razão que, não conhecendo o metro usado por Deus para organizar o mundo, o mais seguro seria deixar cada um escolher uma medida arbitrária. Liberdade de pesos e medidas é a consequência do livre comércio. Este precioso corolário escapou à apreciação de Bastiat, Proudhon, 1868. Fecha a citação. Amparado em dois gigantes, Vasconcelos e Proudhon, afirmo claramente que a propriedade, em termos austro-libertários, é propriedade material legítima, tal como afirmava Proudhon, e mais ainda, a bússola de um mundo de liberdade. Sendo assim, a própria visão do anarcocapitalismo como liberdade se perfaz e será exposta ao longo do artigo, daqui se espera provar que somos os verdadeiros herdeiros desse termo. A questão das definições. Para este ponto, teremos de adentrar nas relações entre os conceitos de capitalismo e Estado, mas entenda, o que será inicialmente feito aqui não será uma exposição especificamente quanto ao conteúdo, a compreensão dos dois conceitos. Isso seria um encargo da economia, mas sim estritamente quanto às relações entre eles, que, por sua vez, é tarefa da lógica e da matemática. Para tal propósito, nos será conveniente representar essas relações formalmente, através da lógica simbólica e ilustrativamente através de diagramas de Venn. Até o fim desse breve exposição, espero clarificar as condições suficientes para que a posição defendida pelos autores do artigo, que será apresentada no próximo parágrafo, seja falseada, assim abrindo espaço para que os argumentos econômicos austro-libertários satisfaçam tais disposições. Ao ser exposto inicialmente, a tese dos autores da Folha, em suas próprias palavras, é que, abre aspas, Estado e capitalismo estão intimamente relacionados e se mantêm mutuamente, fecha aspas. Como explicado, caso haja capitalismo, então haverá Estado. Reciprocamente, pois se mantém mutualmente, entre aspas. Caso haja Estado, haverá capitalismo. Para eles, a abolição do Estado viria em conjunto da abolição do capitalismo. Ora, para aqueles familiarizados com lógica, fica claro que isso se trata de uma relação necessária de bicondicionalidade entre os conceitos, sendo formalmente expresso por uma expressão com CX sendo X é capitalista, entre aspas, e exemplo, algo como, abre aspas, X tem um Estado, entre aspas. Assim, torna-se igualmente claro que a extensão, isto é, o conjunto de objetos ao qual o conceito se aplica, de capitalismo, entre aspas, o conjunto C, seria necessariamente a mesma extensão de Estado, entre aspas, conjunto E. Em outras palavras, que esses dois conjuntos têm sempre os mesmos elementos e são iguais, isto é, C igual a E, vide axioma da extensão. Evidentemente, tal posição é contraditória com o núcleo do anarcocapitalismo a partir do momento que afirma a impossibilidade da existência de um indivíduo que pertença a C, capitalismo, entre aspas, mas não a E, Estado, entre aspas, expresso por
expressão. Pelo contrário, o austro-libertarianismo defende que é plenamente possível que o conjunto que diz a respeito do Estado, o conjunto E, seja apenas um subconjunto contido no conjunto maior do capitalismo, o conjunto C. E, para além disso, que futuramente talvez o próprio subconjunto E seja vazio e pertencente ao grupo vazio, vis que não haja mais Estado, mas apenas capitalismo. Ilustrativamente, essas duas proposições contraditórias seriam representadas por, como você pode ver na imagem, na esquerda, a tese do artigo da Folha, na direita, a posição austro-libertária. Como dito anteriormente, o que quero deixar claro neste texto são as condições para que a posição defendida pelos autores da Folha sejam falseadas. Aqui haveria dois caminhos, mas apenas um deles é defendido pelos austro-libertários. O primeiro deles seria demonstrar a possibilidade de um Estado não capitalista, que é o que diversas ideologias, como o socialismo aos moldes marxista, que difere do socialismo libertário, defendem. Este iremos descartar. Acreditamos que, sem um arranjo baseado na propriedade privada, não há a possibilidade de qualquer realidade econômica, o que inevitavelmente culminaria na ruína do Estado. Pois bem, esse argumento será melhor desenvolvido nos próximos pontos. Já o segundo seria demonstrar a possibilidade de um capitalismo sem o Estado, ou, negativamente, ratificar que não existe necessidade, seja ela econômica, social ou cultural, entre capitalismo e o Estado, que os dois conceitos, apesar de poderem aparecer juntos, não necessariamente o fazem. Na diagramação acima, da direita, isso seria expresso por um elemento fora do conjunto vermelho e dentro do conjunto azul C. E, com isso, finda-se a tarefa puramente da lógica, Mortari 2016. Doravante, será um empreendimento principalmente econômico demonstrar que a existência de tal elemento é possível e que, abre aspas, defendeu o primado do capital, fecha aspas, nas palavras dos autores. Não implica aceitar qualquer forma de Estado, é o que será feito ao longo deste artigo. A possibilidade e a singularidade de um anarquismo capitalista. O ponto central do artigo publicado na revista Folha é que a junção de dois termos, anarquismo e capitalismo, é errada, e por isto o conjunto de ideias dos anarcocapitalistas é inconsistente com a própria ideia e história do anarquismo. Nas palavras do autor próprio, abre aspas, a associação entre anarquia e capitalismo, a ausência de Estado e manutenção da propriedade, privada ou estatal, só pode ser defendida por má-fé ou por incompreensão dos conceitos de Estado e de capitalismo. Fecha aspas. Para chegar a esse raciocínio, é necessário se ater aos termos citados durante o discorrer do artigo. 1. Capitalismo, regime de propriedade. 2. Estado, é a propriedade de um território que substitui a comunidade deste. Substitui ao mesmo tempo que a coloca sob seu jugo. 3. Anarquia, ausência de governo, Estado. Desta forma, ao se declarar anarquista, não é possível se dizer capitalista, pois, ao rejeitar um necessariamente, irá rejeitar outro. Além disto, os autores ainda escreveram, abre citação, eis que, mais uma vez, forças políticas se interpõem, agora não para desqualificar os anarquistas, mas no esforço de se apropriar de parte de suas ideias e palavras. A associação dos anarquismos com o ultraliberalismo é uma apropriação arbitrária de elementos deslocados de contexto. É, na verdade, uma confusão deliberada que desconsidera características próprias das práticas anarquistas. Fecha a citação. Partindo destes termos e do parágrafo citado acima, irei sintetizar o pensamento em uma forma de polissilogismo. Todo aquele que defende o capitalismo defende a existência do Estado. Anarcocapitalistas defendem o capitalismo.
Logo, anarcocapitalistas defendem a existência do Estado. Anarcocapitalistas defendem a existência do Estado. Anarquistas não defendem a existência do Estado. Logo, anarcocapitalistas não são anarquistas. Previamente, é necessário classificarmos e explicar os conceitos verdadeiros por trás da teoria austro-libertária. É uma lástima que os autores do artigo da Folha sequer tenham comentado sobre os fundamentos da teoria anarcocapitalista, nem sequer traçaram parâmetros que pudessem levar o debate mais adiante. Apenas nos atacaram com conceitos que não são defendidos por nós. Basicamente, iniciaram um debate semântico acerca destes termos. Tentaremos elucidar posteriormente os conceitos que abrangem a nossa teoria e, em contraparte, atacar e determinar de uma vez por todas o porquê de o anarcocapitalismo ser a verdadeira anarquia. Algo recorrente aos anarquistas modernos e clássicos é a ideia de que anarquismo necessariamente implica na inexistência do Estado e da propriedade privada. Ao rejeitar a propriedade privada, estes anarquistas entram em contradição, pois como poderia um coletivo comandar a propriedade comunal sem que este mesmo se torne um grande Estado? O capitalismo, sendo o sistema de livre mercado, onde os indivíduos podem alocar seus recursos da maneira que acharem melhor, trocar entre si, se apropriar e criar novos recursos, ele passa a ser o único sistema realmente compatível com a ideia de liberdade. Neste sentido, o capitalismo se torna a expressão mais completa do anarquismo e vice-versa. Entretanto, o ponto do anarcocapitalismo é a existência da propriedade privada sem a existência de um Estado sendo justificado primariamente como o princípio da não agressão. O PNA, feito pelo autor Murray Newton Rothbard em sua obra A Ética da Liberdade, entre aspas, e posteriormente este argumento será aprimorado pelo autor Hans Hermann Hoppe em seus diversos tratados sobre a ética argumentativa hoppiana, onde, se existe propriedade privada, é possível a existência de um regime baseado nisto, nominalmente capitalismo. A liberdade, para o anarcocapitalista, pode ser descrita como o direito do indivíduo colocar sua vontade em prática, o direito de agir e de alocar seus próprios recursos e seu corpo da maneira que o mesmo achar que maximize sua satisfação, desde que não interfira ou agrida a propriedade de outrem, o direito à livre associação e secessão, o respeito mútuo à propriedade alheia. Em poucas palavras, a liberdade é o direito do indivíduo fazer o que bem entender, desde que não cause externalidades a terceiros. O Estado, a instituição mais perversa já criada, é a própria antítese da ideia de liberdade, como diria Murray Rothbard. Abre citação. O Estado é uma organização que possui uma ou ambas, na realidade, via de regra, ambas, das seguintes características. Letra A. Adquire seus rendimentos através de coerção física, que são os impostos, e letra B. Exerce um monopólio compulsório do uso da força e do poder de tomada de decisões finais em uma determinada extensão territorial. Estas duas atividades essenciais do Estado necessariamente constituem agressão criminosa e devastação dos justos direitos de propriedade privada de seus súditos, incluindo a autopropriedade. Pois a primeira institui e organiza roubo em uma enorme escala, enquanto a segunda proíbe a livre competição de defesa e de agências de tomadas de decisões dentro de uma determinada extensão territorial, proibindo a compra e venda voluntária de serviços judiciais e de defesa. Rothbard, 2009, página 244. Fecha a citação. Portanto, não se segue que o anarcocapitalismo não é anarquista por defender o capitalismo.
Todo o argumento que leva a nossa teoria ao anarquismo vem do fato da rejeição ao Estado, pois sua mera existência implica na agressão sistemática à propriedade privada alheia, por meio de impostos e do monopólio compulsório da defesa e do uso da força sobre determinado território. Definições de capital. Foi citado no artigo que, abre aspas, defender o primado do capital implica aceitar uma forma de Estado, fecha aspas. Para contrapor este ponto, é preciso elucidar o que é capital, entre aspas. John Hicks, um dos grandes economistas do século XX, embora seja da tradição keynesiana, agrupou os diversos pontos de vista sobre o capital em duas amplas correntes. De um lado, há os materialistas, que veem o estoque de capital como um conjunto de bens físicos, como máquinas, equipamentos, construções, etc. De acordo com esta visão, duas economias que possuem estoques de capital idênticos em termos físicos têm também o mesmo volume de capital, entre aspas. Trata-se, como podemos perceber, de uma concepção de capital holística sob o ponto de vista filosófico que, aplicada à economia, resulta em uma abordagem essencialmente macroeconômica. De um outro lado, há os fundistas como Irving Fisher, que definem capital como todos os ativos que têm capacidade de gerar fluxos de rendimentos para os seus próprios proprietários ao longo do tempo e valor do capital como valor atual ou fundo associado a esses fluxos. Hicks, 1939. Já a teoria austríaca do capital, TAC, seguida pelos libertários, não pode ser enquadrada nem como materialista nem como fundista. Ela rejeita a visão física do capital que caracteriza os materialistas com base na tese de que, sendo heterogêneo o capital, não é possível somar suas unidades e, embora seja mais receptiva à abordagem fundista, pelo fato desta reconhecer que a natureza dos bens de capital está intimamente demarcada pela valoração, isto é, pelas expectativas quanto aos futuros planos de produção, nega a possibilidade de somar conjuntamente as correntes de produção futura, de modo a obter-se uma medida do estoque de capital de uma economia. Para Von Hayek, principal autor quando se trata da TAC, o processo produtivo envolve a passagem do tempo em que o capital circulante é transformado, estágio após estágio, na estrutura de produção, até transformar-se em bens de consumo final, bens de primeira ordem, na nomenclatura mengeriana. Cada bem de capital, etapas intermediárias do processo produtivo dentro da estrutura de produção, difere dos demais no que diz respeito ao tempo em que entra no processo produtivo para a elaboração do bem final, e a taxa de juros é explicada pelas preferências intertemporais. Hayek, 1884. Como contraponto à crítica levantada pela Folha de que o capital, entre aspas, é dependente de um Estado, e também, para exemplificar a visão austríaca, tomaremos a construção imaginária de uma economia austística, ou seja, a economia de um indivíduo isolado. Suponha que Robinson Crusoe pescava 3 peixes por dia, mergulhando para pegá-los com as próprias mãos e que sua alimentação consistia exclusivamente do pescado que produzia, entre aspas, ou seja, sua renda real, entre aspas. Ao final do dia, assava-os e os comia. Suponha agora que ele tivesse tomado a decisão de, ao invés de comer os 3 peixes que pescava diariamente, consumir apenas 2, economizando, portanto, um peixe por dia. Ao cabo de 2 dias, teria acumulado 2 peixes, o que lhe garantiria consumo para um dia. Admita que ele gastasse esse dia não para pescar, mas para construir uma rede tosca que lhe permitiria pegar, ao invés dos 3 a que estava acostumado, uma dúzia de peixes por dia, um resultado superior ao inicial. A abstinência ou poupança seria dada por aqueles 2 peixes que deixou de comer durante os 2 dias para que pudesse ter uma reserva de peixes que lhe permitisse passar um dia inteiro investindo, ou seja, construindo o bem de capital.
a rede. Crusoe consegue genuinamente viver abaixo de suas posses, consumir menos que sua renda e, consequentemente, direciona recursos para a produção de mais bens de capital. Isso aumenta a sua produtividade futura, levando a uma renda maior, consequentemente mais consumo no futuro. Sim, essa é uma história simples, mas ilustra bem o conceito básico sobre renda, consumo, poupança, investimento e crescimento econômico. Nela, não é necessária a existência de nenhum Estado para que a história funcione, entre aspas. Talvez seja necessário que os autores do artigo publicado pela Folha revisem os conceitos de capital que possuem. Legitimidade da propriedade versus manutenção da propriedade. Propriedade, tal como concebida pelos austros libertários, é comumente dita como intrinsecamente dependente do Estado, porque o mesmo, segundo os correntes críticos, é responsável por defendê-la e mantê-la a todos os que a possuem. Porém, isso não é uma verdade, pois, antes de mais nada, o Estado, propriamente dito, não a garante, não sem espoliar outrem para tal. A propriedade, como dita pelos austro-libertários, é produto de um vínculo objetivo para com um meio, vínculo esse que se cria ao misturar o trabalho ao mesmo meio que esse que não possui proprietário, ou seja, quando se mistura o trabalho a algum recurso escasso, você está criando uma ligação objetivamente definível com um instrumento relacionado. Além disso, é imprescindível que a propriedade em questão seja objetivamente delimitada, ou seja, o trabalho aplicado nesse âmbito delimita a propriedade apenas ao meio em questão, nas áreas objetivas sobre o qual o trabalho ocorreu, mas ainda, o vínculo apenas se mantém enquanto for objetivamente possível demonstrar a existência do mesmo, ou seja, não é algo limitado ou que, uma vez apropriado, perdura por toda a existência do universo ou da vida da pessoa em questão, mas sim, enquanto for possível, como dito anteriormente, demonstrar esse vínculo de forma clara e objetiva para com o meio. Esse vínculo, após estabelecido, também pode ser transferido por outrem através de contratos de transferência de propriedade, desde que o contrato em questão, em uma situação ideal, esteja sendo acordado sem nenhuma pendência jurídica ou penal, como no caso de uma restituição punitiva. Kinsella, 2006. A propriedade também pode ser transferida em casos onde exista uma necessidade de restituição, como quando uma pessoa X viola a propriedade de uma pessoa Y e precisa restituir a mesma de seus danos. Tome, por exemplo, um indivíduo que tenha batido no carro de outro. Este precisaria restituir o outro cidadão que teve a propriedade violada pela batida, seja com dinheiro, seja com o conserto do carro. Por final, a propriedade precisa ser defendida, ou seja, representa como necessário a detentora da propriedade defendê-la, importando-se com qualquer possível violação, e que venha cobrar, mesmo por meio de algum serviço externo, a seus violadores seu dote. Tome como exemplo o caso onde uma criança rouba um pedaço de pão. Se o possuinte deseja deixar que a criança em questão fique com a peça, a propriedade desse pão se tornaria dela até ser contestado. Aí entra o papel do dono do pão em não interferir e defender seu direito de controle exclusivo sobre o meio. Kinsella, 2006. Podemos concluir que, com esse resumo, que a propriedade, para que seja legítima, deve ser apropriada em seu estado natural, processo denominado homesteading, ou ser transferida de algum modo considerado legítimo, veja os pontos anteriormente apresentados, defendida pelo seu proprietário, no sentido em que o vínculo objetivo deve ser mantido, e em casos de expropriação, a legitimidade da mesma deve ser proclamada. Agora irei discorrer sobre alguns poucos tipos de mecanismo de proteção de propriedade que não sejam o Estado e que possam existir eficientemente em um modelo de sociedade sem Estado. São eles: proteção feita pelo dono da propriedade em questão, seja através de armamento, ora por meio de argumentação sobre a legitimidade da mesma, em casos de conflito. Proteção por intermédio de um serviço terceirizado, por exemplo, onde em casos de conflitos sobre a propriedade, alguma espécie de polícia privada possa vir a intervir para que este seja solucionado, claro, sem que a mesma cometa violações a propriedades legítimas em situações onde a necessidade disso seja inexistente.
Proteção através de associação livre e voluntária entre indivíduos de um mesmo grupo, como por exemplo uma situação onde determinados moradores de uma vila decidem fazer a manutenção e defesa de uma rua, tomada por eles para si de modo legítimo. E por fim, irei discorrer sobre o porquê a manutenção de propriedade diferir da legitimidade da mesma. Quando uma determinada propriedade possui os critérios para ser legítima, ser apropriada, transferida e proclamada, a mesma não depende de critério algum de manutenção. A conservação em si é apenas algo necessário para que a mesma se mantenha como legítima ao longo do tempo. Por exemplo, quando um terreno se mantém há décadas sem ser trabalhado por seu proprietário. O vínculo em questão é perdido. Porém, fora dessa necessidade, quando existe uma violação e expropriação da propriedade, ela não se torna ilegítima, pois até mesmo um domínio completamente legal pode ser alienado. Por exemplo, quando um ladrão rouba o celular de alguém, esse objeto não se torna propriedade do autor do furto. Ele não perde seu vínculo com o proprietário, pois não foi transferido por vias legítimas, ele foi tomado dele, e portanto cabe a seu possuidor ou qualquer serviço de segurança e manutenção com esse objetivo recuperá-lo. Kinsella, 2006. Socialismo depende do Estado. Mas além, o artigo argumenta que o controle da economia e a planificação dela não tem relação com o anarquismo de esquerda, sendo apenas uma interpretação do marxismo que foi utilizada na URSS. Entretanto, isso apenas demonstra um desconhecimento dos argumentos libertários sobre a impossibilidade do cálculo econômico sobre o socialismo e sobre o funcionamento do mercado. Mises, 2012. A primeira coisa que precisamos entender é que o capitalismo, sendo um sistema econômico e social baseado na propriedade privada, não apenas dos meios de produção, mas de todos os bens escassos, é incompatível com qualquer modo de coerção, uma vez que o cerceamento viola os princípios básicos da apropriação original, o homesteading, e de trocas voluntárias. De maneira mais simples, se você é obrigado a utilizar sua propriedade de uma forma específica, você é forçado a fazer uma troca de um jeito diferente do que você desejava, então aquela comutação não é voluntária de verdade. Assim, o problema da planificação da economia não se dá pela aplicação de uma certa leitura de Karl Marx e da experiência da URSS, entre aspas, mas simplesmente pelo que significa não adotar um livre mercado, isto é, trocas voluntárias, sendo o capitalismo de laissez-faire, o defendido pelos libertários anarcocapitalistas, um sistema de trocas voluntárias, sem coerção, qualquer desvio dele, como os anarquistas socialistas defendem, necessita obrigatoriamente de uma coerção. Mises, 2012. Quem vai realizar essa coerção? Não sendo algo natural do ser humano, não sendo um desejo e uma necessidade das pessoas, apenas um Estado pode colocá-lo em vigor. As inúmeras experiências socialistas ao longo do século XX não resultaram em regimes autoritários porque os seus líderes se desvirtuaram e foram corrompidos pelo poder, entre aspas, mas simplesmente porque os ideais socialistas, não prevendo as trocas voluntárias, que por sua vez só são possíveis em um regime de propriedade privada, não podem ser adotados voluntariamente por definição. Organização social, discurso e utopia. A instância principal da compreensão de qualquer sociedade é entender que ela forma e ela se sustenta. A sociedade é uma extensão natural da ação social, enquanto unificadora dos processos mais singelos de percepção dos agentes e, como tal, busca alcançar fins, mas especificamente procura atingir finalidades que digam respeito a como os homens se veem e como interagem nas sociedades antes mesmo de entenderem propósitos maiores que suas necessidades fisiológicas. Quando percebemos isso, entendemos que a sociedade deve refletir elementos contidos na própria compreensão do sujeito acerca do mundo, para mim, para o próximo, para nós. Essas são as instâncias lógicas que são percebidas no próprio pensar das percepções de forma anterior à experiência. Somos seres para si.
eis que enxergamos o mundo através de diversas lentes que descrevem gostos, necessidades e preferências. Somos seres para o próximo, eis que, ao enxergar o próprio como membro de uma mesma classe para conosco, evidenciamos as diferenças entre nós mesmos e os outros e salientamos nossas semelhanças, e somos seres para conosco, eis que identificamos as relações anteriores e agimos em função dela, de forma a encontrar meios termos possíveis entre nossas vontades e nossas considerações sobre terceiros. Essa percepção levou Zizek a definir o amor para com o próximo como amar um sujeito dessubjetivado, em suas partes ocultas mais do que em suas partes presentes, e aí ainda mais a fundo em interpretar a própria política como em Lacan, onde o inconsciente é política pura, mas ainda torna-se possível, a partir daí, pensar na própria estrutura do capitalismo e nos moldes socialistas como sendo a percepção do que há no a priori da razão instrumental, razão que descreve um agir de uma guerra constante entre a vontade dos sujeitos do poder. Nesse sentido, recupera-se o conceito acerca do valor trabalho como categoria social, onde o trabalho é o ato social que descreve a vontade objetivamente no mundo e não como valor econômico, salto que Marx em si jamais deu e seus sucessores entregaram constantemente. Zizek, 2012. Capitalismo é, nesse sentido, guerra de vontades, onde uma parcela de indivíduos domina indevidamente por sobre outros, através da supressão de vontade, e o trabalho é, em si mesmo, uma supressão de vontade, quando não é uma expressão do sujeito. Só que a solução para esse eterno conflito de vontades não é e nem mesmo pode ser a retomada do processo de luta, mas o fim da própria guerra através da extinção, da supressão de vontade alheia, e isso vai ser traduzir justamente no livre mercado. O motivo para isso é simples e contundente. O processo de superação do ser através da razão comunicativa proposta por Jürgen Habermas é um processo que passará pela valorização dos seres enquanto autônomos de verdade e mais tarde em Hans Hermann Hoppe como autoproprietários. Desconsiderar a vontade dos sujeitos como os fins em si mesmos é justamente aquilo que dará origem à guerra de classes e não à manifestação mais sincera do sujeito do que o uso da linguagem que nos significa e nos dá expressão, o que nos leva então à compreensão do espaço das normas na construção social. Abre citação. A aplicação da norma jurídica não significa, nessa concepção, subsunção de um caso particular a uma hipótese geral, mas um salto para além do dualismo texto/norma, uma vez que a norma será sempre o resultado da interpretação do texto, uma hermenêutica jurídica com características ontológico-existencialista implica, assim, uma postura de comprometimento do intérprete, o que exige um novo olhar para o direito, que passa a ser compreendido a partir do paradigma da linguagem. Isso significa dizer que a interpretação somente é possível se existir compreensão, que, por sua vez, depende da pré-compreensão do intérprete, uma vez que este já compreende antes mesmo que pergunte se compreendeu. Bissoli Filho, 2009, página 107, fecha a citação. Essa virada em torno da linguagem nos levanta ponderações interessantes. A primeira é acerca do impacto da mesma em relação aos elementos que não envolvem conflitos em si, elementos voluntários. Nessas situações, não há supressão de vontade e sobre essas situações, um socialista não deveria dizer nada, pois ações voluntárias são carregadas de vontades mutuamente não excludentes e, portanto, são expressões sinceras do ser. Outra coisa é a própria análise das ações conflituosas. Para essas, a solução é justamente a busca do consenso. Só que essa condição, essa busca por consenso nos entrega informações interessantes e que não podem ser ignoradas. Ao entrar em uma argumentação sobre normas com alguém, o objeto da sua argumentação é justamente a possibilidade de seu interlocutor, bem como você mesmo, possuírem direito.
Nesse sentido, o agir comunicativo no sentido de argumentar sobre normas demonstra uma preferência no sentido de ver o próximo e a si mesmo como, pelo menos no campo da possibilidade, um proponente ético validável, alguém passível de exercer apropriação. Mas ainda, ao definir que seu oponente é um proponente ético validável, você o reconhece e se reconhece como não incluso na possibilidade de apropriação, eis que o define como proprietário possível, categoria epistemológica e jurídica diversa do objeto apropriável. Mas ainda, nessa preferência, fica claro que, como não passível de apropriação, seu ex-adverso é um limite para a apropriação. Nesse sentido, aquele que possui a melhor alegação sobre a propriedade de si mesmos, por quanto limite necessário das argumentações de teor normativo, são os próprios proponentes da argumentação. Assim fica evidente que a única forma de não sufocar o ser e assim agir de forma a confirmar a razão instrumental é reconhecermos o ser como dono de si, e a partir do momento que o reconhecemos como dono de si, precisamos reconhecer que ele precisa se apropriar de objetos para sua sobrevivência, tal como nós, e que tem tanta legitimidade quanto qualquer autoproprietário para isso. A única forma de apropriação que não cairá em contradição será o primeiro uso, homesteading, cujas características já foram descritas aqui e que são as que realmente irão corresponder ao trabalho como categoria social de expressão da vontade do agente no mundo de forma objetiva. Descobrimos aqui que, na verdade, uma sociedade baseada no livre mercado é justamente uma sociedade onde não existem hierarquias verticais em essência. Eis que a própria construção do discurso é horizontal e nos leva a conclusões libertárias. Agora, quanto ao ponto da utopia, uma vez estabelecido que o livre mercado é sobre a ausência de hierarquias verticais em prol de uma construção discursiva da propriedade, nós temos que o ancapistão, entre aspas, já existe. O Estado é um ente que é incapaz de gerar riqueza ou de exercer efetivamente uma função resolutiva de conflitos. Como tal, ele jamais poderia ser um ente a ser considerado na análise política como dimensionador positivo da estrutura social. A sociedade já é baseada no livre mercado e somente ele pode significar as melhorias necessárias para a sociedade. Entre aspas, a morte do espírito é o preço do progresso. Fecha aspas. Voegelin, 1982. Com essa frase, Voegelin nos deixava um recado. Toda vez que olhamos para alguma situação, devemos pensar efetivamente no que ficou para trás em função do avanço. Ao pontuarmos as diferenças clássicas entre a sociedade real e a sociedade ideal, obviamente enxergamos diferenças claras, mas que são causadas justamente pela atuação do Estado, já que todos os elementos primordiais sugeridos pelos anarcocapitalistas já se encontram no seio da análise social e que são ignorados em prol de uma tentativa de controlar de que forma esse avanço se dará. Exemplo histórico: o milagre islandês. Essa parte do artigo vai se ater à demonstração histórica de um sistema jurídico descentralizado. De antemão, é necessário explicitar que, comumente, caracteriza-se a Islândia medieval como um país sem Estado ou poder hegemônico central, valendo-se exclusivamente da execução legal privada, inclusive de decisões criminais. O sistema jurídico descentralizado islandês chamar-se-á, de agora em diante, como milagre islandês, em paralelo ao milagre grego. Demonstra que, apesar de peculiaridade, esse sistema manteve-se eficiente por séculos e atualmente inspira o sistema jurídico baseado no libertarianismo e no anarcocapitalismo. Friedman, 2011. O milagre islandês se dá como forma de rebelião ao governo monárquico e absolutista que foi imposto por Harald. Como retaliação à imposição de um poder central, estima-se que cerca de 10% da população norueguesa, àquela altura, migrou rumo a oeste, começando assim a colonização da Islândia.
A figura central do sistema islandês era o chefe, no original God, sacerdote. Os primeiros chefes eram, aparentemente, os empreiteiros que construíam templos para o seu uso, bem como os de seus vizinhos, se tornando líderes locais. O grupo de direitos de um God era chamado Godorf. O Godorf era propriedade privada, podendo ser vendido, emprestado, herdado. Se você quisesse ser um chefe, bastava encontrar alguém disposto a vender seu Gorord e comprá-lo. Godord também era um nome utilizado para aqueles que seguiam um God. Diferentemente do sistema jurídico atual, na Islândia medieval toda a lei era civil. A vítima era responsável pela execução legal, sozinha ou com auxílio de outras pessoas. No entanto, certamente, caberia a indagação de que alguém mais poderoso, seja por networking ou dinheiro ou fidelidade conquistada, poderia utilizar desse poder a seu favor, ficando assim impune do crime cometido. Todavia, o sistema islandês tinha uma alternativa engenhosa e elegante para essa problemática. Se você tivesse me causado algum dano e eu me considerasse fraco demais para forçá-lo a ressarcir-me, poderia eu vender ou simplesmente dar ao poder de cobrar o ressarcimento a alguém mais forte. A partir daí, seria interessante dele cobrar o ressarcimento, seja por seu valor econômico, seja pela possibilidade de estabelecer uma reputação como cobrador, entre aspas. A vítima que aceitava repartir seu ressarcimento com alguém mais poderoso para garantir que este fosse pago. É como um indivíduo que divide os ganhos de um processo com um advogado ao invés de pagar-lhes honorários. Testando. O sistema descrito neste artigo só entrou em colapso no século XVIII, mais de 300 anos depois de seu estabelecimento. Este colapso foi precedido de um período de 50 anos no qual houve um grande aumento da violência. Segundo o especialista no assunto, o número de mortes decorrentes de atos violentos no período final do colapso, calculado a partir das sagas e de outros achados arqueológicos, foi de 350. Bryce, 1901. Isso gera um total de 7 mortes por ano, numa população de 70 mil pessoas, ou uma morte em 10 mil habitantes por ano. Não é clara a razão do colapso de um sistema tão funcional. Uma possibilidade é a instabilidade causada pela crescente concentração de riqueza e de poder. Outra é o aparecimento na Islândia de uma ideologia alienígena, a monarquia. Normalmente, os conflitos envolviam objetivos limitados. Cada partido tentava convencer o tribunal do quão justa era sua lide em detrimento da outro. Uma vez resolvida a situação, o inimigo de hoje podia se tornar o aliado de amanhã. No período do final do sistema, no entanto, parece que as lutas deixaram de ser sobre quem devia quanto a quem, e sim sobre quem detinha o controle da ilha. Uma terceira possível causa é a pressão de governos estrangeiros. Desde o tempo de Harald, os reis da Noruega tinham um interesse especial no pequeno país. No século XVIII, depois de uma longa guerra civil, o reino da Noruega tinha uma monarquia rica e poderosa. O próprio rei do país se envolvia em conflitos na Islândia, apoiando um god ou outro, concedendo aos seus aliados poder e prestígio. Seu objetivo, presume-se, era de que alguns de seus aliados tomassem a ilha em seu nome eventualmente, o que nunca aconteceu. Mas no ano de 1262, após mais de 50 anos de conflito, os islandeses se entregaram. 3/4 da população votaram a favor de pedir ao monarca norueguês que tomasse o controle da ilha. Em 1263, o quarto restante concordou com essa decisão. Esse foi o fim da independência islandesa. Bryce, 1901. Poder político não se confunde com poder econômico. Quando o artigo tenta definir ultraliberalismo,
algo que não tem definição em nenhum estudo ou artigo acadêmico liberal ou libertário, uma invenção de seus críticos, as coisas começam a ficar confusas. Os autores confundem anarcocapitalismo com minarquismo. Para os libertários anarcocapitalistas, realmente o Estado mínimo é uma utopia teórica. Ao se dar a possibilidade de coerção para um grupo pelos próprios incentivos, colher os frutos sem ter que arcar com os custos, quem não gostaria? O Estado tende apenas a aumentar. Rothbard, 2012. Entretanto, discordamos em outro ponto do artigo, na questão de que o poder econômico é a mesma coisa que poder político, rejeitando uma visão determinista e positivista do mundo e que aceita o livre-arbítrio. O libertário é contra a coerção, independente de quem a faz, seja um grupo de pessoas eleitas, seja um conjunto de indivíduos em uma corporação. Rothbard, 2009. Assim, cai por terra o argumento do poder econômico tomar o Estado. Se ele o fizer, estará sendo apenas mais um Estado, violando a ética libertária e, portanto, sujeito às punições definidas pelas instituições. Porém, os socialistas vão além e utilizam o termo coerção, entre aspas, com um significado mais amplo do que simplesmente a agressão ou ameaça de agressão contra a propriedade privada. Por exemplo, quando uma corporação demite um funcionário sem qualquer justificativa, muitos argumentam que isso é um abuso do poder econômico, entre aspas, que é uma forma de coerção, de obrigar, entre aspas, o empregado a fazer ou não fazer algo que ele não queira. E é aqui que eles caem em contradição, ou em um problema sem solução. Considere o caso do trabalhador. Se ele tem o direito, entre aspas, a continuar trabalhando e recebendo, então o empregador é obrigado a seguir pagando. Estamos trocando a coerção, entre aspas, do trabalhador pela coerção do empregador. Claramente, a troca não é mais voluntária. Uma das partes não concorda com ela. Rothbard, 2009. Nada de errado com o mercado livre, sendo as corporações entidades que, visando o lucro para seus acionistas, empenham-se em satisfazer as demandas das pessoas, fornecendo-as serviços privados. É lógico inferir que sua relevância dentro da sociedade é somente aquela que o público voluntariamente lhe concede, uma vez que não há qualquer clamor de ilicitude para sobrepujar a autonomia de um terceiro no status de patrão ou investidor, desde reconhecer seus produtos como necessidade até concordar com contratos. É sempre o indivíduo consumidor que dá o veredito final, a não ser impedido de decidir fazer negócios ou não com uma empresa, seja ela qual for. Não há sentido, portanto, em atribuir a essas relações essencialmente livres o uso ou inclinação, entre aspas, para o poder político, já que o poder político se dá no exercício da força, na exigência de se admitir terceiros como soberanos e aceitar deliberações arbitrárias unilaterais. Uma atividade se torna um empreendimento capitalista justamente por estar em conformidade com as leis naturais do mercado, e por essas surge espontaneamente, sem necessidade de violência ou ameaças, ganhando espaço no modo de vida das pessoas quando se é prestado um bom serviço, cultivado notável reputação e práticas viáveis de gestão. Empresário nenhum pode tributar compulsoriamente seus clientes, obrigá-los a consumir seus produtos e muito menos impedir a concorrência ou submetê-la a seus caprichos por meio da coerção. Como bem pontuado por David Friedman, abre aspas, violência é caro, fecha aspas, 1973. Os custos de se viver em condição de agressão, sendo autor e potencialmente vítima, é extremamente contraproducente e desvantajoso se comparados com uma carreira de conduta confiável. Lucra-se mais negociando do que agredindo, com honestidade do que desonestidade. Me pergunto então, o que a autora do artigo entende por, abre aspas,
sociedade mais horizontal, fecha aspas, e o porquê da insistência de apontar a desigualdade como uma barreira para tal. Veja, a desigualdade nunca foi um problema de fato e nem teria o porquê de ser. Não há qualquer prejuízo para um indivíduo no mero fato de que seu próximo obtenha sucesso. Ao contrário, dentro do sistema capitalista, obter lucro significa estar prestando um trabalho que os demais consideram de tamanho valor, que estão dispostos a trocar tempo e energia uns com os outros para adquiri-lo, beneficiando inclusive quem possui menos, mas que graças ao produto produzido pode mais. Exemplo mais pertinente que não há que o próprio mercado da tecnologia, que inclusive está permitindo essa discussão de ideias, é verdade que os responsáveis por essas comparações tenham seus donos nas listas de homens e mulheres mais ricos do mundo, mas é verdade também que toda essa riqueza veio de cada um que achou interessante adquirir essas mercadorias que estão fazendo da era da informação possível. As mazelas sociais, por assim dizer, nada mais são que a distância entre o estado natural a qual nós nos encontramos e as perspectivas de bem-estar que nós consideramos elementares. O pulo do gato, entre aspas, aqui, é perceber que de nada adiantaria igualar as contas bancárias de cada terráqueo ou abolir a hierarquia entre os humanos, por isso não só não geraria qualquer riqueza que surge da atividade produtiva e comercial, como também interferir nessa dinâmica de relações voluntárias é limitar o seu potencial de ação. É até curiosa a futurologia, entre aspas, daqueles que preveem um mundo anarcocapitalista, onde corporações tomam o papel do Estado. Veja que isso implicaria, primeiro, que o Estado possua algum papel, teoria essa já rejeitada pelos libertários, e segundo, que tal corporação deixasse de ser, em essência, uma corporação, perdendo inclusive a legitimidade de existir dentro dessa sociedade que toma como normativo universal a lei de propriedade privada. Sobre os serviços de justiça e segurança, existe algo de especial nesses setores? O seu controle por parte do Estado é o que basicamente permite um governo impor a si mesmo. Afinal de contas, o que seria um conflito sem um corpo militar? Um maluco que roga ao vento suas ordens, e sem um corpo jurídico? Um criminoso qualquer, muito provavelmente. De um ponto de vista estratégico, faz mais sentido os anarquistas priorizarem a descentralização de tais segmentos, assim como para os defensores do atual regime, a continuidade do monopólio. Constrói-se, então, uma narrativa de disputa acirrada entre aqueles que querem o fim do Estado e aqueles que querem sua manutenção. Mas eis um importante dado: para os libertários, os fins não justificam os meios, sendo as nossas práticas de resistências estritamente éticas dentro do direito natural. É até um pouco cômico que as revistas Forbes, McCarthy 2017, tenham feito uma matéria apontando que nos Estados Unidos, país esse famoso por seu estado extremamente ativo no segmento de defesa, existem mais agentes de segurança privada do que policiais a serviço do governo, sendo essa diferença não somente gritante, mas também tendente ao crescimento. Inclusive, direção essa que outros países também estão tomando, até mesmo no Brasil. Não obstante, tribunais privados também estão se popularizando rapidamente. AAA-ICDR Foundation, em tradução livre, algo como, abre aspas, Associação Americana de Arbitragem, fecha aspas, ostenta em seu site o impressionante número de 195 mil casos resolvidos, só entre janeiro desse ano e 13 de agosto, com a contabilidade de mais de 5 milhões de casos administrados desde 1926, além de relatórios anuais à viabilidade econômica do empreendimento. AACICR Foundation, 2019. Das práticas libertárias.
Outra alegação é a alegação que nos equipara a leninistas ao acreditar numa superação do aparato jurídico e policial como estado último de desmonte do Estado. Sobre isso, demonstra-se um profundo desconhecimento sobre as táticas libertárias. Os métodos anarcocapitalistas passam por várias instâncias práticas como cultura, o levante de que, para se alcançar uma emancipação para o discurso, é necessária a concepção cultural, é investigado por muitos anarcocapitalistas há anos, dando origem aos cultural libertarians que foram capitaneados por Bucari e que hoje são uma das maiores vertentes com centenas de teses diferentes. No Brasil temos o localismo, Bot 2019, que se refere à troca de vínculos hegemônicos por vínculos contratuais. Secessão política individual. A adoção das teses relacionadas à secessão política no que tange à desobediência civil como proposta por Henry David Thoreau em seu livro A Desobediência Civil. Abre citação. Devemos ser homens, em primeiro lugar, e depois súditos. Não é desejável cultivar, pela lei, o mesmo respeito que cultivamos pelo direito. Thoreau, 2012, página 9. Fecha a citação. Essa vertente é amplamente aceita por uma vertente específica do movimento libertário, o purismo, conforme representada pela própria Folha em reportagem anterior. Além disso, temos a própria concepção do agorismo como teoria de prática libertária proposta por Samuel Edward Conkin III em suas palavras em seu Manifesto do Novo Libertário. Abre citação. Sob todas as circunstâncias, o agorista recruta e educa. Se conhecidos considerarem atos contra-econômicos, encoraje-os a compreendê-los. Só são inteligentes o suficiente e provavelmente não dependerão de você, explique os riscos envolvidos e o retorno esperado. Acima de tudo, eduque-os pelo seu exemplo, na medida que você pode deixá-los saber. Assim, a organização básica dos Novos Libertários é a Aliança dos Novos Libertários, New Libertarian Alliance, entre aspas. A organização da ANL ou das ANLs é simples e deve evitar se tornar um órgão político ou mesmo uma organização autoritária. Em vez de oficiais, precisamos de táticos, coordenadores locais com competência em planejamento tático, e estrategistas, coordenadores regionais com competência em pensamento estratégico. Conkin, 1980, página 21, fecha a citação. Contra a economia. O meio de execução do agorismo e também uma prática independente em si mesma. A contra-economia é a prática de atos que garantam a secessão econômica imediata do indivíduo do sistema, abrangendo desde evasões fiscais ao uso regular do mercado negro. O artigo sintetiza, então, o Estado como Estado policial e tenta supor uma conexão entre esse Estado policial e o princípio da propriedade. Mas como já vimos anteriormente, o princípio da propriedade é justamente o princípio do discurso, estando a coerção reservada às ações que suprimam os seres e os sufoquem e, portanto, é incompatível com a própria noção do Estado policial. Estado versus Liberland. A ação estatal e a ação empreendedora têm processos diametralmente opostos. Enquanto a ação estatal depende da sua viabilidade política e dos interesses dos burocratas, que podem e normalmente têm interesses diferentes daqueles da população, o processo de mercado possui um norte e uma referência de seu sucesso, o lucro, que não necessariamente é financeiro. O empreendedor, em seu estado de alerta para oportunidades de mercado, isto é, oportunidades de atender necessidades e desejos dos seus potenciais clientes, investe em seus recursos, seu capital, para aproveitar essas oportunidades. Caso ele obtenha sucesso, ele saberá disso ao auferir seus lucros. Caso contrário, terá prejuízos e perderá o seu capital investido.
Como não deseja perder seu capital, e aqui destaco a importância da propriedade privada, se os recursos fossem de outros, os incentivos para realizar os ajustes seria muito menor ou até nulo. Ele precisa estar atento ao que outras pessoas desejam adquirir voluntariamente para consertar seus rumos e voltar a ter lucros. Kirchner, 2010. Por outro lado, o Estado é incapaz disso, como seu objetivo não é lucro e suas fontes de recursos não são obtidos de forma voluntária, perde-se o seu guia. Assim, não recebe os sinais necessários para arrumar os seus direcionamentos, apenas quando a situação já é grave demais e insustentável para a população ou determinado grupo de interesse. É por isso que todo empreendimento estatal é nivelado por baixo. Uma tentativa de melhor qualidade significa mais custo e, portanto, uma necessidade maior de expoliação. Suas receitas não estão correlacionadas com a qualidade do seu serviço. Então, qualquer custo adicional, mesmo que benéfico, significa, na verdade, um prejuízo maior, dando sinais errados aos responsáveis pelo empreendimento, entre aspas. Kirchner, 2010. Capital, liberdade, igualdade e Estado. Os autores alegam de forma displicente que liberdade e igualdade são complementares, mas isso cai em alguns problemas. Quando se trata de liberdade, falamos de escolha, de fazer uso da propriedade ou da sua propriedade da forma que lhe convém. Por isso, impor qualquer espécie de igualitarismo, principalmente econômico, como obrigar um proprietário a ceder partes de sua propriedade para que haja certa igualdade, violaria qualquer tipo de liberdade. O que existe é a igualdade de direitos. Todos os indivíduos são dotados do mesmo direito, o da propriedade privada. O autor alega que gerações de militantes demonstraram como o capitalismo e o Estado andam juntos, mas o mesmo não fez questão de provar isso. Apenas disse que aceitar o capitalismo significa assentir o Estado, provavelmente fazendo uma confusão entre capitalismo e corporativismo, erro bastante comum entre os igualitaristas, tanto anarquistas e coletivistas, quanto os próprios socialistas marxistas e afins, ao afirmarem que é impossível dissociar a concepção de capital e Estado. Claramente evocam um conceito fundista materialista de que, basicamente, o capital não é um todo heterogêneo, como afirmam os austríacos, e sim reservas de valor ou até mesmo apenas bens de produção. Essa definição foi refutada por Eugen von Bayek, 1884, e posteriormente por Friedrich Hayek, 1948. O ponto central da visão austríaca é que ela não vê o capital como um estoque homogêneo, mas como uma estrutura interligada, composta por um número muito grande de bens de capital. Por isso, pelo anarcocapitalismo adotar a escola austríaca de economia, a concepção de capital não depende do Estado, pois a estrutura e a formação de capital necessita inteiramente das funções empresariais dos indivíduos e do processo de mercado. Insistentemente, ou de forma insistente, o autor retorna no erro de que defender a liberdade necessariamente implica em defender igualdade social. Como demonstrado anteriormente, isso cai em diversos problemas, pois em inúmeros casos, para que haja igualitarismo, há violação de propriedade, e logo não há liberdade. Não há qualquer incompreensão ou má-fé por parte dos libertários sobre os conceitos de Estado e de capitalismo. Ambos são definidos de forma bastante precisa, sendo Estado, entre aspas, definido como monopólio coercitivo da força, entre aspas, e capitalismo, entre aspas, como sistema de respeito à propriedade privada, entre aspas. Das acusações terminológicas. Há uma atribuição frequente e totalmente infundada que é relacionar anarcocapitalistas com o termo neoliberal. Aliás, o próprio termo neoliberal, que é um tanto amorfo, é usado de forma equivocada e atualmente é atribuído de forma pejorativa.
Mas o que é neoliberalismo? O neoliberalismo foi cunhado para se referir a uma terceira via que veio a surgir entre o liberalismo laissez-faire e o socialismo. Há evidências de que as raízes da ideologia neoliberal se refere aos economistas da antiga escola historicista alemã de economia que começaram a advogar a favor de intervenções econômicas com a premissa de que a concentração industrial era prejudicial. Historicamente, visivelmente, essa visão começou a ser posta em prática com a lei de Sherman, antitrust. Na Alemanha, a terceira via econômica, entre aspas, foi denominada de Sozialpolitik, entre aspas, e foi defendida por Kaiser Wilhelm II. A França foi simpática ao modelo, convocando o que foi chamado de Third Solution, entre aspas, e os Estados Unidos da América, o que foi chamado de New Deal. Na década de 30, o economista Henry Simmons foi o autor de uma monografia que tinha como título A Positive Program for Laissez-faire, entre aspas, onde positive, entre aspas, significava que o programa advogava por ampla intervenção econômica e o laissez-faire como negativo, entre aspas, no sentido de não possuir uma justificativa. O programa de Simmons defendia que a oferta monetária fosse coordenada pelo governo assim como o sistema bancário, impedia a formação de monopólios através de intervenção e também advogou por programas de renda mínima universal. Simmons, 1934. Essas ideias influenciaram muitos grandes economistas como Friedrich Hayek, Wilhelm Röpke, Fritz Malschupli, Milton Friedman, Michael Polanyi, Walter Elkin, que haviam sido formados nesse ambiente nas décadas de 20 e 30, reconhecendo as do liberalismo clássico, mas advogando por um nível de intervenção. Hayek, 1948. Mas esse grupo veio a se separar internamente em algumas correntes posteriormente, alguns se posicionando mais próximo a modelos próximos a uma social-democracia que defendia elementos de mercado, grupos que vieram a se posicionar mais próximo ao laissez-faire, mas que ainda defendiam algum nível de intervenção estatal, como foi o caso de Friedrich Hayek. Houve também uma corrente que era pró-mercado, mas que criticava as ideias sociais e a noção de igualdade de direitos defendida pelos liberais. Essa corrente foi representada por economistas como Alexander Rustol. Em 1938, ocorreu o Colóquio de Lippmann, uma conferência que reuniu defensores do laissez-faire, o liberalismo clássico, que na época tinha como seu maior representante o economista Ludwig von Mises. A conferência envolveu estes e os defensores das correntes neoliberais. Mises proferiu críticas aos economistas neoliberais que, apesar de reconhecerem a importância do mercado, continuavam a advogar por intervenção, além de que Mises se sentiu incomodado com a interpretação de alguns economistas neoliberais sobre seus argumentos em defesa do laissez-faire. Nota-se que o termo neoliberalismo serviu para definir economistas que deixaram o socialismo, mas que não foram advogar em prol do liberalismo clássico, o laissez-faire. De resumo, essa agenda advoga por intervenções econômicas, monopólio estatal da moeda, bancos centrais, agências reguladoras, distribuição de renda, leis antitrust, concessões a empresas privadas ao invés de desestatização, além de saúde e educação pública fornecidas pelo Estado. Além de ser evidentemente diferente do que era defendido pelos liberais clássicos ao estilo Escola de Manchester, como Ludwig von Mises, que advogava por um Estado mínimo, que só teria o monopólio do aparato da justiça e segurança externa e interna, Mises 1949, Ludwig von Mises foi um grande opositor dos neoliberais. Mises batalhou contra os neoliberais da Mount Pelerin Society. Esses defendiam elementos do liberalismo, mas apoiavam também forte intervenção econômica, ou seja,
De um lado, haviam os neoliberais apoiando intervenção no mercado em diferentes níveis, mas se opondo ao socialismo, e de outro, os liberais clássicos que eram contra qualquer intervenção econômica, mas que ainda defendiam a existência de um Estado. Pode-se concluir que, historicamente, o neoliberalismo se refere a uma doutrina que advoga por intervenção econômica e que atribui diversas funções ao Estado econômicas, deixando-o como um interventor, mas que não nega a importância do mercado, se posicionando em oposição aos socialistas e os liberais clássicos advogando por um Estado mínimo, ou seja, a tentativa de relacionar o anarcocapitalismo com o neoliberalismo e até com o liberalismo clássico é totalmente infundada, já que o anarcocapitalismo é totalmente contrário à existência de um Estado coercitivo que se imponha sobre indivíduos, advogando por uma sociedade de livre associação. Outra previsão, carente de melhor explicação, é aquela que se diz o artigo ser autoria dos próprios ultraliberais, entre aspas, o que cabe aqui um problema de definição, já que minarquistas e liberais clássicos não pregam o fim do Estado, sendo posição essa atribuída aos libertários, que não ousariam tentar prever a ação humana, muito menos de forma tão grosseira. E por último, acerca da situação quanto à palavra libertário pertencer a verdadeiros anarquistas que correm risco de morte em prol da liberdade, é necessário salientar primeiro que essa é uma falácia do verdadeiro escocês e que ainda assim temos exemplos notáveis de libertários como Daniel Fraga, que é perseguido pela Receita Federal há alguns anos e teve que se esconder, e o casal Cipriano, que educa sua filha em homeschooling e que está sendo processada pelo Estado. Esse tipo de resistência ao Estado é bem comum e representa como estamos realmente dispostos a lutar a luta que vale a pena ser lutada, a luta pela liberdade. Conclusão. Como Rothbard disse certa vez, abre citação, o caso a favor do otimismo libertário pode ser feito numa série do que podem ser chamados de círculos concêntricos, começando com as considerações mais abrangentes em um prazo mais longo e avançando para as de um foco mais específico em tendências de menor prazo. No sentido mais amplo e de longo prazo, o libertarianismo acabará por vencer, porque ele e apenas ele é compatível com a natureza do homem e do mundo. Apenas a liberdade pode conquistar a prosperidade, a satisfação e a felicidade do homem. Em suma, o libertarianismo será bem-sucedido, porque ele é verdadeiro, porque ele é a política correta para a humanidade e porque a verdade eventualmente vencerá. Rothbard, 1973. Fecha a citação. Afirmamos aqui e agora a todos e a qualquer momento que o movimento austro-libertário brasileiro vive, o anarcocapitalismo vive, e qualquer um que tentar atacar suas bases será prontamente respondido, não importa quão numerosos e quão gabaritados sejam. Afinal, temos do nosso lado a verdade tal como ela é, livre.